Olá meus amigos, tudo bom? Cá estou eu com mais um vídeo, um daqueles vídeos de perguntas e respostas. Desta vez participei novamente do programa Crescendo da Fé, onde os pastores me atenderam com muita educação, de muito bom grado, tá ok? E eu fiz essa seguinte pergunta aqui, via e-mail para eles. Paz a todos e forte abraço. Gostaria de saber o seguinte: venho acompanhando os debates entre cristãos das mais diversas vertentes contra ateus, e muitos desses cristãos invertem o ônus da prova, ou seja, pedem aos ateus para que provem que Deus não existe. Mas isso não se torna ilógico o sentido da prova, que demanda uma evidência? Como um ateu vai provar que algo não existe? Penso que quem acredita e defende a existência de Deus é quem deve provar, não o contrário, pois se assim fosse, não existiria ateus, frisando que não sou ateu. Até mais e obrigado. Tudo bem, pessoal. Agora eu vou deixar para vocês a resposta que os pastores me deram, tá ok? Peço que vocês ouçam com atenção, tirem suas próprias conclusões. Quero frisar aqui que eu achei um pouco estranho dos pontos da resposta, que foi no sentido dos hominídeos. Principalmente, hoje a ciência diz que aquele homem de Neandertal, na verdade, ele não faz parte da árvore evolutiva do homem, ou seja, é considerado uma outra espécie, e que esse mesmo, por sua vez, tinha inteligência, enterrava seus mortos com certos requintes de religiosidade. É muito interessante essa informação. Eu quero que vocês destaquem esse ponto aqui que eu estou falando e prestem atenção na resposta que foi dada, tá ok? Então aqui eu já me despeço, tire suas conclusões e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem, amigos, voltando aqui rapidinho, só para frisar um ponto que eu não posso deixar em branco, tá? Vou falar aqui algo que eu acho muito estranho. Os pastores, de modo geral, eles tendem a dizer sempre contra a teoria da evolução. Eu não sei porque eles fazem isso, porque eu vejo assim, há grandes nomes aí do cristianismo, como C.S. Lewis, o Mike Graft, até mesmo William Lane Craig. Pelo que eu vejo, essas pessoas elas não são apartidários ou negam que possa haver esse conceito evolutivo. Então, mas os pastores, de um modo geral, principalmente os criacionistas fundamentalistas, eles tendem a colocar em pé de igualdade todas as pessoas que aceitam a teoria da evolução como se fossem ateus, sendo que não é. Isso não é verdade. Nem todas as pessoas que abraçam, aceitam as evidências da teoria da evolução são ateus, de modo nenhum. Isso é errado, tá ok? Então isso eu quero frisar, porque se você for notar agora na resposta, ele vai frisar isso, ele vai apontar isso com bastante ênfase. Então é isso aí, pessoal. Eu tive que abrir esse parênteses aqui para falar isso aqui. Então, tchau, tchau. Agora sim. Até o nosso próximo vídeo. Começa com você, Paulo. Eu acredito que toda definição, né, ela tem aí várias formas de você tratar. Existem pessoas que tentam demonstrar que Deus não existe através de um argumento racional, supostamente racional, a inexistência de Deus. Então, essa questão do ônus da prova, no uso vindo do ateu, já é uma pergunta a ser feita a ele. Porque muitos estão aí, nós temos como provar. Richard Dawkins está aí, na tentativa de provar, né, através por A mais B mesmo, de tá? que, né, é um aí dos cavaleiros do ateísmo, do neoateísmo. Então, essa é uma questão de resposta do ateu. Agora, existem hoje evidências, uma análise dessas evidências é o seguinte,
que cabe aos ateus darem uma resposta. Como hoje a ideia mesmo da religião, como o papel universal da religião, a crença numa divindade sendo algo universal. Aquilo que o Calvino chamava de sensus divinitatus, né? O senso da divindade que todo homem, em qualquer lugar nos 5 continentes da Terra, possui. Então, que demonstra, aliás, César, uma coisa bem curiosa sobre isso, é que quando, na antropologia secular, quando é que eu faço a diferença de um ser que é um símio, né, da onde nós supostamente teríamos descendido, conforme querem os evolucionistas, e a partir de onde se tem um ser que é humano, né? O bipedismo, né, que é a característica de andar sobre os 2 pés, não é só uma característica humana. Existem seres que andavam sobre 2 pés, e hoje se diz que o Australopithecus afarensis, ele mesmo andando sobre 2 pés, não era humano. Agora, isso dentro da própria antropologia secular, quando se define algo como humano, uma descoberta como humana, quando se tem a ideia de relacionamento transcendental, ou seja, ritual, né? A ideia de define a personalidade, falar da pessoa após a morte, das divindades do mundo, rituais de passagem, né? que dão a entender que esse espírito dá continuidade em algum local, a ideia de um retorno, que é uma ideia que está aí na antiguidade, desde a África, na Ásia, enfim, e você encontra dentro de várias culturas essa ideia do retorno, que o homem foi criado numa situação, havia um acordo, havia uma relação ótima com o seu Criador e depois se distanciou por algum momento, e as formas de explicar isso vão ser as mais diversificadas na cultura humana. Então, quando o homem passa a ser humano? Quando ele crê em Deus. Isso é uma visão, né? Então, só se considera humano quando se vê dentro de um sítio onde tem restos, onde tem esqueletos, né, paleontológicos, né, e aí onde ele vai encontrar isso e vai dizer, olha, essas evidências aqui demonstram que eles tinham a ideia de que existia alguma vida após a morte, que existia uma divindade, que existia isso. Esse é um ponto específico na humanização da espécie humana, de acordo com esse princípio. Então, esse ponto, se nós formos olhar a partir daí, César, poderíamos dizer sim, que a crença em Deus não é só uma questão de escolha, mas uma questão de algo natural dentro da espécie humana. Mesmo que quem está aqui nessa mesa, com certeza não acredita em evolução, acredita no homem criado à imagem e semelhança de Deus, né, o relato de Gênesis, aquela coisa toda. Mesmo todos nós aqui defendemos isso, sabemos que o homem foi feito racional, tendo uma compreensão sobre Deus, e que isso lhe é natural. Aliás, Paulo em Romanos capítulo 1 demonstra isso. Ele diz que o homem, para compreender a existência de Deus, não precisa ter fé. Né? Ele diz que é evidente. Ele precisa ter fé para depois se relacionar e saber tal. Quem ele é. Mas que ele existe, eu não preciso de fé para saber que Deus existe. E hoje, eu vou só dar um exemplo, César. Anthony Flew, que foi o maior ateu filosófico do século XX, que morreu há quase 2 anos atrás. Anthony Flew, no final da sua vida, abandonou o ateísmo. Não abraçou o cristianismo, não. Mas disse que Deus era um ser se tornou teísta, pessoal, e muita gente o criticou. E para você ter ideia, alguns disseram que, na verdade, ele já estava velhinho, então estava gagá. E aí alguns pastores evangélicos que andavam em torno dele o fizeram escrever uma obra, e que não era bem isso que ele queria colocar, mas foi induzido a fazer. Isso não é verdade. Anthony Flew rompeu o ateísmo e disse que o que o fez romper o ateísmo foi exatamente a pesquisa filosófica e científica, que a cada dia que passa mostra sim uma vida, uma natureza muito mais complexa. Porque, César, quando se fala hoje de evolução, a evolução se tornou um dogma. Mas só que não acredita em evolução é religioso. Não. Fred Hoyle, né, o matemático Fred Hoyle, que criou inclusive o termo Big Bang, não acreditava no evolucionismo.
O próprio Darwin depois recusou o evolucionismo. Karl Popper dizia que o evolucionismo era uma pesquisa, um projeto de pesquisa metafísico. Então, pensar que só quem se opõe à ideia da evolução, só quem se opõe a essas construções, são religiosos que andam com a Bíblia embaixo do braço, frequentando a escola dominical, não é essa a verdade. Isso é uma grande dose de falta de informação. Agora, o que precisa se demonstrar, o que os ateus precisam demonstrar, é o porquê que esse ser não seria um ser necessário. Né? Existem seres necessários e seres contingentes. Por que Deus não seria um ser necessário? Eu acho que essa é a questão. Eu queria adicionar uma observação. Eu fui abordado um tempo desse aqui no centro de São Paulo, na saída de um sebo, onde se compra livros usados, por um místico, um filósofo com correntes filosóficas um pouco modernistas, posso classificar assim, se é que dá para classificar assim. E ele falou para mim o seguinte: amigo, eu vou te provar que Deus não existe. De uma forma prática. Eu falei, vamos lá. A verdade é que a existência de Deus está em cada um de nós. Originalmente, Deus, ele era o todo, existia como um todo dentro da existência do universo. O universo todo era Deus, e Deus era o universo. E ele se fragmentou na Terra, se tornando homens. E no final, esses mesmos homens morrerão e voltarão a ser o que era Deus. Quer dizer, a unificação dos homens é que fará de Deus o que ele era. Antes, quando os homens não existiam, existia a essência do universo em vida, que se fragmentou e se tornou em homens. E posteriormente, na morte dos homens, os mesmos se unificarão e voltarão a ser Deus. Então, na verdade, Deus não existe. Todos nós somos Deus. E aí, quando ele acabou de fazer essa colocação, né, meia filosófica, meia mista, aí eu fiz uma pergunta para ele: mas se nós existíamos em Deus e éramos Deus, como um todo existencial, por que não nos lembramos de quando éramos Deus? E por que não sabíamos disso? E por que não sabemos que voltaremos a ser Deus? Se não temos consciência que existimos, como sabemos que existimos? Então, acho que é uma questão interessante observar. A existência de Deus é inegável, assim como a nossa também. Temos um ouvinte ao vivo, mas só para finalizar essa questão do ônus da prova, no direito, o ônus da prova é quem tem que dar, é quem acusa. Né? Nós afirmamos que Deus existe. Então, quem ataca sempre os cristãos, não vou falar cristão, os teístas, não estão nem aí para quem não acredita em Deus, na verdade. Então, você acredita em Deus, Paulo? Sim ou não? Sim. Ok, eu acredito em Deus. Então, você está preocupado com quem não acredita em Deus no sentido de ir lá provar para ele? Não. Agora, eles sim ficam preocupados em desconstruir a crença em Deus. Agora, se eles estão preocupados em fazer essa desconstrução, cabe a eles, então, trazer sim as evidências sobre isso. Perfeitamente, para mim é bem tranquilo isso aí. No direito, quem dá o ônus da prova é quem está acusando, é quem está dizendo, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim. Então, se alguém vem acusar o cristianismo, não vou nem falar o cristianismo, se alguém vem acusar o teísmo, né, a existência de Deus, a questão de Deus existir, para mim, eu vou trabalhar com perguntas e ele vai ter que ter respostas. E outra coisa, César, como eu falei em Romanos 1, a existência de Deus é auto-evidente para Paulo. A questão não é discutir se Deus existe. Para mim isso é um ponto pacífico, muito claro. É isso que eu queria acrescentar, que assim, nós não ficamos preocupados em provar a existência de Deus. Nós acreditamos que Deus existe e acabou. E até os escritores sagrados, você vê que eles não tiveram como preocupação ficar na hora de escrever os seus textos, de provar a existência de Deus. Eles já acreditavam. É revelação. Eles acreditavam numa revelação que foi dada. Né? Então ele não tinha toda essa especulação filosófica para querer provar que Deus é ou não é. A Bíblia não trata desse assunto de que Deus existe. Exatamente, só trata como diz lá, que ele existe, que ele é. Não é isso? Então eu acredito que a questão é auto-evidente. Agora, o ponto-chave é se o Deus apresentado pelo cristianismo seria o Deus mais coerente com a visão de Deus. É a melhor resposta. Exatamente. Aí nós estamos mudando agora de tema. Deus existe? Fato. Agora, o tipo de Deus apresentado pelo cristianismo é um tipo de Deus que se aproxima mais da realidade vista? Aí é outra discussão. Vamos lá, tem mais ouvinte ao vivo.